Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético, Palmeiras e Santos. Com certeza você tem seu time de coração, não é verdade? Mas para esses jovens, o futebol é além de um esporte. Conheça a história desses jovens apaixonados pelo futebol. Sobra, fica com o São Paulo. Tenta chegar pela esquerda com o Maicon. Passou muito bem pelo Mike do Cruzeiro. Maicon na área, atrás pro Ademilson, tenta girar. Douglas recebeu, bateu! Gol! Do São Paulo! Bruno, o São Paulo acabou ganhando do líder do campeonato, Cruzeiro, de 2-0. Qual é a sensação? São Paulo não se encontra bem no campeonato? Muito boa, porque se a gente tivesse perdido ou empatado, a gente voltava para a zona do rebaixamento, né? E isso não seria bom, a gente ganhar do líder do campeonato, na casa do líder, no Mineirão, foi muito gratificante, muito bom, e vamos São Paulo até o final. Ramon, a situação do São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro não é muito boa. Você tem esperança de ele permanecer no primeiro grupo? Com certeza, acho que o São Paulo não vai ser rebaixado esse ano e nem para frente. A posição na tabela não é muito boa mesmo, como você disse, mas o São Paulo tem tradição, é um time que não está acostumado a lidar com essa situação, por isso a dificuldade, mas na penúltima rodada mesmo já venceu o Cruzeiro e eu acho que o São Paulo consegue se livrar dessa, tem equipes piores hoje. Antes do Muricy chegar, eu tava assim, nervosíssima. Eu falei, nossa, não é possível que esse ano o São Paulo cai. Eu que zoei tanto o Palmeiras ano passado, e time grande não cai e tal. Aí quando chegou o Muricy, eu acho que deu uma esperança, assim. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O amor pelo futebol começou na Copa do Mundo de 98, quando eu vivia no interior de Minas, né, em Pirapitinga, aí a gente tinha aquela mania de pintar as ruas, era uma coisa bem legal, sempre gostei, acompanhei todos os jogos com minha família, meu pai, e felizmente com decepção que o Brasil perdeu na final, mas foi muito bom, aquela seleção de Ronaldo, Fenômeno, Rivaldo, enfim. Foi ali que começou minha paixão pelo futebol. Desde pequeno eu sempre acompanhei futebol, seja futebol europeu, ou futebol aqui, até mesmo aqui na cidade, sempre indo nos jogos do Tupi. E na televisão, sempre acompanhando os jogos do meu time, torço pro São Paulo. O futebol começou quando eu tinha mais ou menos uns 8, 10 anos. Eu comecei assim, por mim mesma, eu não fui influenciada por ninguém. Eu comecei a ver jogos assim aleatoriamente e eu fui gostando daquilo. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. Não torci pro São Paulo desde sempre, não. Eu tinha um carinho muito grande pelo Vasco, mas sempre eram muitas decepções, não me agradava muito, eu também não era muito próximo. E em 2005, no comecinho de 2005, o São Paulo foi campeão paulista e aquilo ali me motivou muito, já tinha muitos amigos que torciam pro São Paulo. Então eu comecei a acompanhar o time de perto e naquele mesmo ano o time foi campeão da Libertadores, campeão mundial, e dali pra frente eu comecei a torcer pro São Paulo e hoje torço loucamente pelo São Paulo. A paixão pelo São Paulo sempre teve de berço, né? Porque meu pai é São Paulino, desde criança, falando dos jogos do time do São Paulo. Mas a minha paixão mesmo foi quando o São Paulo foi campeão do Campeonato Paulista de 2000, com o gol do grande ídolo de São Paulo, meu grande ídolo, Rogério Ceni, que fez 2 gols naquela final. Foi maravilhoso. Foi 3-2 São Paulo e ali começou minha paixão e é até hoje. Então foi mais ou menos nessa mesma época eu comecei a assistir. Eu pensei, mas eu não tenho time. E quando eu era criança, assim, eu já torci por 1000 times quando eu era muito criancinha mesmo. E eu não tinha um time de verdade. E na época, quando eu era criança, meu irmão era São Paulino. E eu falei assim, não sei o que, parece que eu gostei desse time. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes, és o primeiro. O São Paulo, todo jogo eu estou acompanhando e sempre acompanho todos os jogos de futebol, tanto do Brasil, na América do Sul em geral, da Europa, enfim, eu assisto uns 10 jogos por semana. Eu gosto muito de acompanhar torneios internacionais, gosto muito de acompanhar o campeonato inglês
Então, assim, São Paulo eu assisto todos os jogos que sempre dá, assim, se eu puder eu assisto todos, tem alguns que não dá porque tem aula, tem algum outro compromisso. E às vezes quando eu tô em casa, assim, à toa, eu assisto melhores momentos de campeonato alemão, campeonato espanhol. O francês eu tenho assistido muito também agora, alguns jogos eu assisto do Paris Saint-Germain e dos melhores momentos também porque o Lucas foi recentemente pra lá. O tricolor, clube bem amado. Já tive várias, já perdi várias provas, várias festas, tudo para ver o São Paulo, todo jogo, não importa se é final de campeonato, se é primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo para mim sempre foi uma instituição sagrada e eu sempre tive lá para representar. Ainda não fiz, mas estou programando, porque até hoje eu não fui no Morumbi, então eu acho que a primeira loucura vai ser sim. E escondido mesmo, que meu pai não apoia muito, eu sou muito viciada assim, em futebol, mas a loucura tá chegando em breve. É muito longe e aí nenhuma loucura muito grande. As tuas glórias vêm do passado. Quando nós fomos campeões da Libertadores, foi a primeira Libertadores que São Paulo ganhou que eu assisti, que foi Rogério Ceni, mito, gênio, aí 3 zagueiros, Lugano, Alex Bruno e Fabão, Cicinho, Josué, Mineiro, Júnior, Danilo, no ataque Luizão e Amoroso. O Rogério Ceni é disparado, um ídolo não só meu, como de toda a torcida do São Paulo. É um cara que sempre luta pelo time, é um torcedor dentro de campo, apesar de algumas falhas. Ali todo mundo está sujeito a falha, então ele é um grande ídolo. O Rogério é um dos principais, apesar de ele não estar vivendo uma fase legal hoje em dia, ele é um cara assim, espetacular por tudo que ele já fez no São Paulo, ele é um grande mito mesmo pra gente. E o Raí também, eu não peguei a fase dele no São Paulo, só que eu acho que assim, ele foi um cara muito maneiro, é um cara que eu admiro muito a história dele no São Paulo. O São Paulo é tricampeão da Taça Libertadores. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande.